Espírito e a AME Central, que reúne todas do Brasil, em São Paulo, com a direção pessoal de São Paulo. Então, essa palestra eu peguei uma aula minha de 2012, não foi mais do que isso, sobre o perispírito. E melhorei o perispírito, mostrando algumas coisas inéditas em relação à saúde psíquica, à saúde mental e, de fato, de acordo com os evangelhos, a uma condição de felicidade. Então, eu quero dizer a vocês que essa aula, do ponto científico, é uma fusão efetiva da ciência com a religião, ou, como o professor gostava de dizer, da fé com a razão. Eu, pessoalmente, tenho pena dos alunos que não compareceram, porque eles vão perder uma aula que eu tive que falar para os meus colegas médicos. Então, não era uma aula que eu podia trafegar com muita superficialidade, e realmente é uma aula belíssima. Eu aconselho, inclusive, a vocês, quando chegarem em casa, embora vão chegar tarde, amanhã, ainda com a cabeça um pouquinho quente, porque é assim que a gente faz o dever, né? Vai para a escola, escuta o professor falar, depois vai lá e passa limpo e escreve, porque a cabeça ainda está no lugar. Se deixar passar o tempo, a gente perde aquela familiaridade com o texto que nós ouvimos e aprendemos. Então, mais tardar amanhã à noite, em vez de ficar vendo televisão, aquela bobageira toda, vocês sentem depois do trabalho, quem não trabalhar escolhe uma hora e lê isso com lapisinho e vai marcando aqui e acolá. De toda forma, se ficou alguma dúvida, ou ficarem dúvidas, eu me disponho a responder, porque essa aula é uma aula importantíssima. Eu não sou de dizer que as coisas são importantes. Eu acho que tudo é importante, tudo. Mas essa tem um toque muito, muito importante sobre a relação do nosso perispírito com o nosso estado de saúde. E não é ensaio, não é pergunta, não é indagação filosófica, não é observação minha, que eu vi aquele fenômeno que eu descrevi, tem nada meu. Está tudo autenticado pela bibliografia. São 27 referências bibliográficas. É um trabalho muito sério. Então, era isso que eu gostaria de pedir a vocês. Lamento pelos colegas que não vieram. Se vocês tiverem algum outro colega, outro aluno, vocês peguem mais a apostila com a Edith, e a Edith vai doar para vocês, né? Porque tudo aqui é de graça, não é graça? Lá em Teresópolis eles queriam vender a apostila, né, Glória? Eu falei, para quem? Para mim? Eu não quero esse dinheiro. Eu ganho dando aula. Ganho lá em cima. Não, para casa. Então vocês vendam para casa, mas não é no dia que eu estiver aqui, não. Vocês pegam isso aí, xerocam, botam lá, vendam, pronto. Hoje até confirmei, eles vão vender a apostila. Qual é o preço? O preço vocês é que fazem, né? É a conveniência de vocês. Então, eu sou o contrário, eu não vendo meus livros nem minhas coisas. Eu dou minhas coisas. E o céu, eu aprendi, ele doa para mim. É um bom negócio, né, Wilson? A gente faz a caridade aqui embaixo, o céu nos recompensa lá em cima, né? Ave Maria. Jesus, Deus nosso Pai, nós nos agradecemos por estarmos aqui presentes e podermos dar essa aula. É um privilégio a mim concedido de transmitir
essas verdades espíritas, essas verdades evangélicas. Peço que abençoe a todos, os alunos, o ambiente espiritual, os mentores do nosso curso, os mentores da casa, Frei Luiz, enfim, que estejamos todos juntos. E assim, em vosso nome, em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 26 de maio do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Como vocês veem, essa aula foi reescrita depois diversas vezes. Essa é a 5ª edição dela, desde a primeira. Vamos então? A aula começa com umas perguntas de Allan Kardec, em que ele diz: o espírito propriamente dito apresenta algum invólucro, ou, como pretendem alguns, encontra-se envolvido por algum tipo de substância? Será que o espírito tem um invólucro, ou é envolvido por algum tipo de substância? Resposta do espírito: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se, transportando-se para onde queira. É a eteridade da substância. Assim como o germe de um fruto é envolvido, olha o barulho, pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, que por comparação pode se chamar de perispírito. Então, isso é uma tentativa de mais ou menos mostrar o perispírito, já que Allan Kardec usou uma forma para defini-lo: peri em torno de, espírito imaterial, que é uma forma, e daí o nome morfológico. Aqui seria o espírito e aqui seria o perispírito. Mas o perispírito é energia, então ele interpenetra o nosso corpo, mas o espírito, pelo pensamento e vontade, atuando sobre o fluido espiritual, ele irradia energia, e essa energia se condensa, como a água se condensa no frasco de uma bebida que nós colocamos na geladeira e depois a retiramos. Então, é a energia do perispírito, que é a inteligência, que é o pensamento, que é a vontade, atuando sobre o meio espiritual, geram uma qualidade de condensação. Lembra um pouco Einstein, em que a energia é igual à matéria acelerada à velocidade da luz ao quadrado. Então, esse aqui é o espírito formando o perispírito. Bom, isso é um neologismo, é uma nova palavra, e nós vamos ter que pular isso aqui, que não tem nada de extraordinário. Vamos andando. 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Allan Kardec diz: do fluido universal de cada globo, da energia de cada globo, de cada planeta. Cada planeta tem um nível de energia e um nível de matéria. Ele tira em parte da energia e da matéria desse globo. E, por consequência, compreende-se ele não ser o mesmo em todos os mundos. Claro que em todos os mundos nós estudamos com detalhes, foi uma coisa muito bonita, a pluralidade
das vidas ou pluralidade das existências, estudamos muito bem os diversos mundos, nessa pluralidade das existências. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudar de corpo. Ele muda em função da energia, matéria daquele planeta. Dessa maneira, quando o espírito dos mundos superiores vê o nosso meio, adquire um perispírito mais grosseiro, que ele mostra que o nosso meio é um meio de densidade de energia pesada. É necessário que eles se revistam da vossa matéria, confirmando aqui a variabilidade do perispírito em decorrência do planeta. Então vamos andando. Ou seja, há uma relação entre os elementos, que são as partículas atômicas, e as substâncias, que são as moléculas daquele determinado planeta, com a constituição do perispírito. Portanto, se a gente chamar o perispírito de P1 e elemento, substância planetária PL, nós vemos que há uma relação direta entre o perispírito e os elementos, que são as partículas, as moléculas, as partículas atômicas e subatômicas, as partículas como o oxigênio e hidrogênio, e as substâncias que são encadeamento desses primeiros átomos com o mundo em que vive. Isso aqui é muito importante, a variabilidade do perispírito em função do planeta. Eu queria dizer isso. Júpiter tem um planeta muito mais evoluído, por isso ser mais evoluído, os elementos, as partículas elementares e as substâncias são menos densas e, por consequente, o perispírito é menos denso. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas ou pode ser perceptível? Perceptível seria pela visão, ou seria pelo tato. Isso aqui é perceptível, o busto aqui do Dr. Rocha Lima, porque ele é tangível, dando acesso a meu tato, e ele é visível. Enfim. Então, essa é a pergunta do Allan Kardec espírito. Sim, se tem a forma que o espírito queira. Como o espírito irradia sobre o fluido espiritual, ele pode modelar, ele pode plasmar essa forma do perispírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, podendo em certas ocasiões tornar-se visível e até palpável. Isso quando tem o ectoplasma substanciando ele. Enfim, então essa primeira noção de apresentação do perispírito, ela depende também do nível de evolução. Ele pode dominar mais ou menos essa plasticidade e essa apresentação. Os mais evoluídos têm mais facilidade, os menos não têm. Então, eles fazem isso para se mostrar às pessoas que eles tiveram ligação no mundo. E, regra geral, se apresentam aos familiares e aos amigos com a aparência que eles desencarnaram. Mas isso não significa, se for um espírito muito evoluído, que ele possa se transformar num foco de luz, numa flor, num pássaro, depende, porque ele tem essa capacidade de modificar, como nós temos a capacidade de fazer isso pelo pensamento. Se nós fecharmos os olhos, pensarmos num pássaro, nós formamos um pássaro na nossa imagem mental. Se pensamos numa floresta, nós formamos também a imagem mental da floresta. Só que o fluido espiritual ele é muito sutil. Ele não só é formado pelo pensamento, como ele ganha um nível de densidade e de materialidade. Isso é básico. Outro fato também é que o espírito apresenta-se de acordo com a cultura
do país. Aqui no Brasil, muitos desses espíritos apresentam-se como pretos velhos, como caboclos. Por quê? Porque a cultura ela aceita esse tipo de imagem. Quer dizer, às vezes no centro de Umbanda, que nós não, muitas pessoas discriminam, e os espíritas também discriminam, eu não entendi até porque eles discriminam, né? Porque cada um tem seu grau de evolução. Muitos centros de Umbanda têm os caboclos, os pretos velhos, não é? Tem aquelas entidades, e essas entidades, às vezes, são entidades de luz, travestidas de um perispírito que o povão, o pedreiro, não é? O assistente pedreiro, que eu trabalhei 10 anos de Umbanda, foi uma ótima formação que eu tive antes de vir para a doutrina. Eu fazia psicoterapia em quem? No auxiliar de pedreiro. É o cara que só mexe a massa, faz mais nada. Aí eu escutava ele e aprendia muito com ele, coitadinho. Né? Enfim, então, Deus é misericordioso. Tudo que está aí, se for para o bem, tem um fim. Não importa qual seja a religião. Isso não interessa. Religião é uma coisa do homem, criada pelo homem. Mas o que vale é o bem, que tem esse caráter da universalidade. Então, é por isso que esses espíritos, eles têm esse caráter da plasticidade, que modela, que é suscetível de tomar a forma. Vamos? Então, sobre esse peraí, Amilcar, desce um pouquinho. Sobre esse binômio energia-matéria, matéria-energia, pensamento de vontade. Pensamento e vontade do perispírito atuando sobre o meio ambiente espiritual, eles constroem uma forma. Eu queria que vocês, eu vou passar para outro item, eu queria que vocês dessem como bom o que eu expliquei. Vocês estão dando como bom isso? Entenderam? Ficou claro? E muitos espíritos trevosos, ignorantes, eles também, como bons mágicos, apresentam-se em outras formas. Aí a gente vem no centro espírita dizer que veio São Paulo. Nossa Senhora quase não veio, mas às vezes vem. Vem os apóstolos, vem Pedro, vem isso, que são espíritos muito elevados para vir aqui para a Terra, em função da densidade do seu próprio perispírito, que é um negócio que está lá para cima. Se vem alguém, é um preposto. É igual o ministro da Justiça, que vai mandar lá via o chefe da polícia, etc., na hierarquia, um soldado tomar, um policial tomar conta. Ele não vai, o ministro da Justiça não vai entrar numa operação, né, de repressão ao crime. Mas ele tem os prepostos. Então essas coisas, vocês tomam bastante cuidado com essas evidências, que uma parte delas são mistificações de espíritos trevosos. Tá claro? Marquinho é artista, você não faz diversos papéis? Eu não estou escutando bem, eu estou um pouco surdo hoje. Sim, então aqui também a rapaziada lá de cima faz diversos papéis, né? Vamos lá? Bem, essa foi a coisa. E eu fiz um suplemento dos estudos posteriores de Kardec, basicamente do livro Gênese, em cima dessas perguntas, e a contribuição dessa filosofia Vedanta. Os Vedas são 4 livros sagrados que chegaram aos hindus desde os tempos imemoriais por ensinamento verbal, né? E por videntes da época. São os Vedas. A Vedanta é o último livro dos Vedas, que foi codificado, como Allan Kardec codificou, pelo o monge Sankara. Então a filosofia Vedanta, ela conflui plenamente aqui, dentro daqui dos estudos de Kardec. Por isso que a questão de estudar espiritismo, no caso espíritos, não é uma propriedade nossa, é uma propriedade do mundo e de muitas religiões ou filosofias que já tinham conhecimento há milhares de anos atrás
desses fatos. Vamos lá? Então, a concepção nossa da doutrina espírita, aqui só o triângulo, é que o mundo, todas as perguntas, olha, tem a citação, tá? Eu faço questão, porque eu não quero falar Paulo não está achando nada, Paulo viu, Paulo não viu, Paulo é um indivíduo que pesquisa, um indivíduo que utiliza o método científico e um indivíduo que autentica o que é dito aqui pelas referências bibliográficas. É assim que a gente faz na academia, na faculdade, não é? Então não podemos ficar com essas coisas. Já acha isso, via aquilo, é assim, é assado. Temos que autenticar. Então, a concepção da criação é através de 3 circunstâncias, que ele chama de Trindade Universal. Deus criando o Espírito e o Espírito criando a matéria, tá certo? Então, a matéria e é o princípio inteligente da criação, que é o Espírito. O perispírito vai aparecer como um elemento intermediário entre a matéria e o espírito, para captar a sensibilidade nossa, da senso-percepção, os sentidos, visão, audição, tato, etc., integrar na córtex cerebral, nas áreas específicas, e da córtex passar para o espírito, para dar então a consciência daquilo. A córtex não integra, a córtex ela apenas recebe esse estímulo e processa, mas a conscientização deles é do espírito. A córtex é como um aparelho de televisão, recebe a onda eletromagnética, decodifica, não é assim, Valtinho? Decodifica e faz a imagem, não é isso? Agora, não tem ninguém na televisão, não existe ninguém lá. Existe uma situação eminentemente eletrônica, virtual. Agora, quem dá o sentido, a inteligência, a consciência, o sentimento, aquela senso-percepção que a córtex captou, que a televisão captou, é o espírito lá em cima. Mas para chegar lá tem que ter um modem, porque as frequências são diferentes. Tem que adaptar as frequências da Terra para o perispírito e o perispírito para o espírito e vice-versa. Está claro isso? Eu tenho que ser claro. Se vocês não entenderem, levantem a mão, né? Porque a aula é importante. Bom, então o espírito foi denominado princípio inteligente. E, inicialmente, depois o próprio espírito disse, o que você é? Allan Kardec perguntou. Você pode me chamar de espírito. O espírito disse, na psicografia dos médiuns dele, que pode chamar ele de espírito, porque espírito é elemento imaterial. Então a denominação espírito, espiritismo não existia, existia espiritualismo. Com Allan Kardec fundou-se o espiritismo, que são os ensinamentos dos espíritos. É a doutrina formada pelos ensinamentos dos espíritos, como uma doutrina é formada por um filósofo, pelos ensinamentos dele. Muito bem. Então, mas esse princípio inteligente, ele vem de Deus, que é o elemento inteligente universal. Ou seja, Deus condensa o seu pensamento e forma 2 aspectos fundamentais para nós. A matéria, energia, que vem pelo fluido cósmico. Estou escutando bem. Fluido cósmico universal. Energia, matéria, o binômio. E forma um elemento regulador daquela energia matéria, porque um átomo ele tem energia e matéria, mas os elétrons orbitam em torno de um núcleo a uma distância x bem determinada, com uma massa y e com uma carga elétrica z. Então esse elemento regulador do átomo, ou até no universo, nos grandes sistemas solares, nos grandes sistemas siderais, todo esse movimento do próprio universo, que está fundado na lei da atração das massas e na lei do movimento das massas, tem uma inteligência. E essa inteligência é o quê?
é o elemento inteligente universal que interpenetrou nessas massas e regulou o seu processamento. Então, são dois aspectos: matéria e energia, condensação do pensamento de Deus aqui. E, ao mesmo tempo, o elemento inteligente universal, condensação do seu elemento, para poder regular a própria criação. Senão, a criação seria caótica, seria um caos. Agora, esse princípio inteligente, que está dentro de uma partícula mineral, uma partícula de ferro, de chumbo, que tem um peso, uma massa que a gente chama de massa atômica, e vai variando a grandeza da massa atômica até chegar aos elementos radioativos. Esse princípio, que depois passa para a vida, seja para a vida da bactéria, que é o ser vivo mais elementar, até o ser mais complexo, que somos nós, que vai regulando toda a criação, esse princípio inteligente chega um dia ou um momento, vamos ao gráfico, esse elemento inteligente universal, ele começa a se individualizar. Ele vai atuando sobre si próprio, no mecanismo ainda não multiplicado pelo Allan Kardec, mas ele vai atuando. Então, quando ele atua, ele cria 3 estados conscienciais do espírito. Consciência no futuro, tem a concepção do futuro. Os animais, como o cachorro, só têm a concepção do presente. A diferenciação do bem e do mal, que é a origem do livre-arbítrio nosso, é aqui que começa o exercício do livre-arbítrio e a responsabilidade dos nossos atos, praticando o bem ou praticando o mal, que também é o livre-arbítrio. Então, essa concepção do futuro nos diz que o amanhã é diferente, será diferente de hoje. Com essa concepção do futuro, a diferenciação entre o bem e o mal, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade dos nossos atos, nós somos seres consequentes, forma-se, então, o espírito. Pergunta 607A. Está claro isso ou não? Senão eu vou ficando nervoso. Jupi, não estou escutando bem. Está tudo bem? Formou-se o espírito. Mas esse princípio inteligente está lá, no átomo do oxigênio, de hidrogênio, que tem uma massa atômica 1 e só tem um elétron. Não é isso? Está lá. Ele está em tudo, ele que regula tudo. E ele tem esse caráter também de evolução. Ele vai melhorando as coisas. No nosso caso, nós homens, espíritos encarnados, vamos caminhando dentro do aperfeiçoamento dessa inteligência. Quanto mais nós nos aproximamos dessa inteligência, mais nós nos aproximamos do Criador, de Deus. Então, a função final da doutrina é nos aproximar de Deus, que é o clímax da nossa evolução. Bom, eu já falei um pouquinho sobre a Vedanta, mas vocês gravem bem essa concepção de espírito. Vamos andando? Eu já falei também do fluido cósmico universal. Vamos lá, Milka? Que ele forma, é uma energia, e essa condensação, emanação de Deus, ele emana energia, essa energia se condensa, forma matéria. E esse binômio energia e matéria vai variar ao infinito, de acordo com a vontade de Deus. O grau de energia, a frequência dessa energia e a matéria. Então, isso vai variar ao infinito. É o binômio matéria-energia.
Bom, a pergunta 88, Allan Kardec quer saber como é o espírito. E o espírito, na pergunta 88, diz que o espírito é como se fosse uma luz, uma flama, quer dizer, algo luminoso, um clarão, uma centelha elétrica. Porque essa centelha elétrica, essa luz, essa flama, nada mais é que a inteligência expressada pelo espírito, que é luminosa. Mas essa inteligência, ela tem uma criação primária ainda, como a vontade. No caso, essa inteligência é a quinta essência, a parte mais pura de toda a energia criadora, é o amor. Aí ficou a chave. Se nós pudermos expressar o amor, nós estaremos estaremos a energia mais pura de todas. Energia que se condensa para formar a inteligência, formar a vontade, depois formar os sentimentos. Isso não tem nada a ver lá com o perispírito. Perispírito é outra coisa, sensação e emoção. Sentimento é amor, caridade, paciência, tolerância, solidariedade é outra coisa. Se nós pudermos ter essa força do amor em nós, então nós vamos realmente dar um salto exponencial, não é? Na nossa vida. E esse que é o grande problema da humanidade. A humanidade não expressa amor. Não consegue expressar amor. O único momento que ela expressa mais amor é da mãe com o filho. O amor puro, a mãe que nutre o filho ou que tem pelo filho. Depois tem a mãe pelo esposo, o esposo pela esposa, mas esse amor pode ser um amor muito bonito ou pode ser um amor mesclado por sexualidade. Aí se confunde um pouquinho, que sexualidade, sexo não é amor. Não é amor, é um pouco diferente. Enfim, essa que é o ponto fundamental para nós entendermos. Esse amor que foi denominado por mim, didaticamente, amor e inteligência, é que se irradiará pelo pensamento do espírito e para o exterior, formando o quê? As ideias. Essa energia vai formar as ideias. Então, é aqui que está a matriz formadora do perispírito e do corpo físico em parte. Quem forma essas ideias? Essas ideias que vão formar o perispírito e em parte do corpo físico, mas sendo que o perispírito vai ter também uma formação em paralelo que vai formar uma sinergia, uma união, que é a formação dos elementos do sistema planetário em que o espírito encarnou. Essa matriz ideativa, que é a condensação primária da energia de Deus, que é chamado elemento inteligente universal, e esse elemento universal, ele forma a energia inteligência, que lá na Vedanta, no último livro codificado por Sankara, é o corpo causal. Então vamos ver isso aqui. Aí eu fui para lá, porque aqui lá está mais explícito do que em Kardec, porque Kardec não podia falar tudo. É mais do que óbvio, né? Ele não podia. O que é o corpo causal? De causa. É a própria energia inteligente condensada da criação divina. É a condensação, uma das condensações do pensamento de Deus. Essa condensação do pensamento de Deus, que não é Deus, está claro ou não está? É criado por Deus, está claro, Marquinhos? Não estou ouvindo. Não é? Deus condensa, pelo pensamento dele, uma energia. Igual você faz isso aqui, ó.
Você faz uma ação mecânica contra a gravidade. Essa ação mecânica, você que fez. Não foi isso que levantou sozinho. A energia que ele condensa é uma criação dele. Ele cria essa energia e coloca no princípio inteligente universal, que vai se individualizar e, de acordo com aquela tríade, diferenciação do mal, bem e do mal, concepção da vida futura, consequência dos atos, cria consciência do espírito. Então, isso aqui é uma criação minha, não, a criação minha é a força antigravitacional, para poder subir contra a gravidade. Bem, então essa é uma parte divina, embora a condensação de Deus, mas não Deus em nós. E está imanente ao próprio espírito. Isso vai se expandir em ideias que formarão o corpo astral e o físico. Vamos ver aqui. Davi disse isso, vamos subir? Subir, Salmo 82.6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, a qualidade nossa de ser filhos de Deus é ter uma divindade, uma criação divina em nós. Isso quem disse foi Davi. Está ficando claro ou tem alguém dormindo aí? Eu tenho lutado para vocês não dormirem, porque a pessoa fala que está em depressão, está ruim, está cansada, aquele discurso padrão, não é? Estou falando de depressão psicológica, não a depressão que tem uma disfunção na córtex cerebral, que é outro tipo de depressão. A depressão só psicológica em relação às frustrações da vida, às perdas. Está ruim, está ruim, está ruim. Mas ela não sabe que ela tem um negócio dentro dela que acaba com tudo isso, que é essa divindade dentro dela. Ela tem que trabalhar ela, a autoestima dela. Tem que trabalhar essa força. E essa força foi feita para ela desenvolver, para ela evoluir, para ela servir. E ela é igual um mendigo, que não quer entender que o pai dele é um rei. Então fica mendigando, em vez de bater na porta do palácio do rei e dizer, meu pai, abre essa porta que eu sou seu filho. Não quer assumir a divindade. Bom, o astral vem da condensação do causal. E o físico é a condensação do astral com alguma coisa do causal. Isso está nesse gráfico. E tem uma, peraí, puxa aqui. E tem uma força que une tudo isso, que essas partículas elementares que formam os átomos de cada um dos corpos astrais e físicos, essa força de coesão é o desejo. O desejo é a força de coesão. A física estudou a força de coesão e descobriu que é o bóson. A partícula na física de coesão é o bóson. E o último bóson a gente viu, eu acho que foi em 2013, é o bóson de Higgs, lembra? Que no átomo padrão faltava, tinha feito equação, fechou a equação, mas faltava uma carga elétrica e uma massa. Aí calcularam, batia sempre a forma, mas não descobriu nem a carga, nem a massa. Aí fizeram experiências no acelerador de partícula entre a Suíça e a França, né? Jogava uma contra a outra, explodia, aí saiu uma raia assim, no filme, uma coisa arraiada, como são as ondas, e era o quê? Era a energia que tinha saído do bóson de Higgs. Então fechou a fórmula padrão. John Higgs foi um físico escocês que ganhou o prêmio Nobel, né? Enfim, essa partícula de coesão, ela vai formar o átomo padrão dos físicos, mas para nós ela explica algumas coisas que os físicos não conseguem explicar, porque eles não conseguiram comprovar.
O elemento inteligente universal, ao se condensar na energia, forma o espírito. E mais uma outra condensação forma o corpo causal. São as ideias e energias primárias. Ideia primária. É aqui que está a causa de tudo. Fico até nervoso, vou tirar meu cinto. Aqui é a causa de tudo. Tudo nasce conosco com as ideias. O bem e o mal nasce conosco. A virtude e o vício nasce conosco. A moral ou a imoral nasce conosco. A nossa vida como espírito é um processo ideativo. O resto vem depois. Vem depois, o resto vem do resto. Enfim, então, essa matriz ideativa, que é o corpo causal, são as ideias, e a força de vontade do espírito, ela forma o corpo astral, que é uma energia secundária a essa. Ainda, os átomos do corpo astral, as moléculas, são adesas, são aglutinadas pelo desejo. E o corpo astral serve de plasma, de forma para o corpo físico, que é a energia terciária. Aqui surge um grande desentendimento dentro do espiritismo. Pelos pesquisadores, que não são pesquisadores, são opinadores. É opinião, emitem opinião sem base científica. Muitos dizem que o corpo astral vai formar o gene do corpo físico. Nós concordamos. Eles plasmam os genes também. E um gene mal formado pode gerar uma doença congênita ou pode gerar uma doença numa faixa etária qualquer. Que lá em cima é uma doença que nós chamamos de cronopatologia. Cronos, tempo, pato, doença. Então, o gene mal formado, ele pode alterar o organismo. E pode formar até uma alteração de células que se multiplicam anarquicamente através do ácido nucleico, que ele é o modelo do ácido nucleico, essa multiplicação anárquica de células de alto metabolismo e de consumo é chamado câncer. É o câncer. Pode acontecer isso. Mas pode estar no gene. O gene pode se manifestar numa determinada faixa etária. Então a medicina sabe que determinado tipo de câncer são próprios de uma faixa etária. E outros de outras idades. Varia. Há uma incidência muito padrão, muito determinada nas estatísticas. Bem, mas esses nossos colegas esquecem que não é o corpo astral que primariamente formou um gene que veio gerar uma alteração crônica, uma diabetes, uma asma brônquica, uma hipertensão arterial, uma esclerose de placas, uma doença autoimune, como a colagenose, como outras doenças, uma artrite reumatoide. Não. Tudo começou aqui, ó. Mas é difícil falar nisso. Por que é difícil falar nisso? Alguém quer me dar opinião? Eu aceito. Por que é difícil falar nas ideias? Vamos lá? Tem algum que quer me estimular? Ninguém lá no fundo ali? A turma do finalzinho ali? Paulão, tá dormindo? Acorda, Paulo. Rosane, cutuca teu marido. Alguém quer falar? Por que, pessoal? Eu vou sentar na cadeira. Só assim. Eu mostro minha paciência com a ignorância. Tem que ser paciente. Porque falar em corpo causal, falar em ideias, é falar em religião.
é falar em moral. É o próprio cientista, o próprio pesquisador, dá um exemplo da moral dele. Ele mostrar que ele segue isso, não pela teoria, pela hipótese, pelas especulações filosóficas, mas ele segue isso porque ele acha isso. Eu não tenho outro caminho. Então a religião fica lá embaixo, esquecida, com uma caixa, um baú, e ninguém mexe nela. Mas é nela, não é na religião institucional, é nesse ato religioso de amar, de perdoar, de modificar os nossos padrões ideativos. É que ali que aparece a causalidade das doenças. Por isso que Allan Kardec nos diz que nos mundos mais evoluídos, o sujeito tem um perispírito já diáfano, já etéreo. E o corpo também é etéreo. E mais evoluído o mundo, às vezes o corpo físico é difícil diferenciar do perispírito, tamanha rarefação e a luminosidade. Quanto o perispírito é mais evoluído, no sentido da energia moral que ele transmite, basicamente do amor, mais luminoso ele é. Por isso que a gente fala espíritos de luz vulgarmente. Então a luminosidade é um atributo de espíritos que já alcançaram um ponto de desenvolvimento moral. E a opacidade é muito comum, a pardacenta, nos espíritos de pouca luz, mas isso pelo perispírito que eles formaram. Quem lê André Luiz nas regiões umbralinas, quando eles descem naquelas caravanas, não é? No nosso lar vai ver a dificuldade, a escuridão. Ali parece um pântano, tudo é um pântano. O sol não aparece nada lá. Por quê? Porque a energia é totalmente negativa naquela região. Então fica pesado. Então esse que é o problema que nós temos que vencer. É o problema de nós aceitarmos a realidade da modificação moral. Esse que é o problema. E esse é o problema que eu não me conformo. Que eu vou estar sempre brigando no bom sentido. Né? Mas também comprovando o que eu digo. Porque eu não quero ser um palestrante opinativo. Eu quero ser um palestrante acadêmico. Que autentica o que ele diz. Então vamos lá. Voltando a Allan Kardec, ele volta a falar das forças planetárias no livro Gênesis. Aí ele diz, vamos lá, Milka. O perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, energia. É uma condensação desse fluido de energia em torno do foco da inteligência ou da alma ou alma do espírito. Quando que ele fala em torno do foco, é porque lá em cima, volta, Milka, aqui, o foco está lá no corpo causal. A ideia aqui, ó. Só que Allan Kardec não deu esses nomes, obviamente por orientação dos espíritos superiores, mas aqui ficou mais claro. Vamos lá. Isso não choca nada com a doutrina. Do meio onde se encontra que o espírito extrai o seu perispírito. Isso é, do envoltório ele forma os fluidos do ambiente. Resulta daí que os elementos constitutivos dos espíritos, do perispírito, vão variar de acordo com os mundos. Tá certo? Nós vimos isso, nem variam também na Terra, né? De acordo com o país, com a região, com a emanação de energia das pessoas daquela área, né? Forma uma base assim, energética, né? É um negócio diferencial, né? Ele dá o exemplo de Júpiter, que é o planeta mais adiantado, e a vida corpórea não apresenta materialidade das nossas. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais pura do que a Terra. Ora, assim, como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, não podemos, também nossos espíritos não poderiam nem nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Claro que a gente não pode ir lá.
Agora, emigrando da Terra o espírito, quer dizer, aqui a gente falou de transmigração planetária, lembram disso? Que às vezes é um ser de Júpiter encarnar aqui para ter uma missão específica, na prática do bem, que ele é mais evoluído, então ele tem que arranjar, pelo corpo causal dele, pela inteligência dele, ele tem não só que densificar o perispírito dele pelo fluido perispiritual da Terra, como também absorver as substâncias da matéria e energia da atmosfera terrestre. Tem que se adaptar, né? Chega-se, enfim, à síntese. A formação mais avançada do perispírito é consequência da interação da ação do pensamento, ponto de radiação ou foco de inteligência do espírito, isso que a gente está falando é Allan Kardec, sobre o meio ambiente, átomos, as moléculas de matéria espiritual, o perispírito na sua formação, vamos, amigo, decorre da interação do pensamento com o meio ambiente. Aí já sou eu, energético material, já que o espírito mantém relação com a matéria através do seu corpo físico. Aí eu fiz uma equação que é muito complexa, não interessa, pula isso. Para quem quiser estudar em casa, estuda ela, vamos andando. Bom, agora vem o fator moral, que é o baú. Baú. Todo mundo tem medo de falar em Jesus quando vai falar dos fenômenos. Ninguém quer mexer com a ciência espírita, fazendo o cruzamento com os evangelhos ou com a religião. É difícil, Glorinha, você não acha? Não acha, meu amor? Quer sentar aqui, mais aqui atrás de mim? Tá bom, hein? Enfim, por quê? Porque isso vai obrigar uma mudança total dos nossos referenciais. Você acha que o homem gosta de mudar os hábitos dele, os costumes dele, os valores dele, a cultura dele? Não gosta. Ele se prende a esses hábitos, esses costumes, como uma planta prende ao chão como uma raiz. Não gosta. É que o grande problema que nós temos é o fator moral. Para que isso seja aceito. Então, nesse sentido, Allan Kardec diz: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório à sua vontade, pelo que não podem passar de um mundo para o outro. Vamos lá, Milka, e continua. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, é imponderável com relação à matéria tangível. Essa aqui. E por demais pesado, se assim nós podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhe é próprio. Muito bem. Ficou claro isso? Aí tem aquela parábola do pai Abraão, do rico, não é? Parábola do mal rico. O mal rico era um sujeito que se vestia de púrpura, seda, com as roupas mais finas, tingia tudo de púrpura, roupas de seda, sapatos, era muito rico. E à porta da sua casa vivia um mendigo, chamado Lázaro. E o Lázaro se alimentava das migalhas da alimentação ou da comida do rico, caíam no chão, e os cachorros viam lamber as suas úlceras, porque ele também era ulceroso, as pernas. Um dia Lázaro morreu. Mais tarde, esse mal rico, ou esse rico, ele também morre. Aí ele fica num lugar cheio de calor, asfixiante. Aí olha para longe e vê o Lázaro junto com o pai Abraão, porque o patriarca do povo judeu principal é Abraão. Aí todos eles querem ficar no seio de Abraão, que é
é o paraíso. Então está lá o Lázaro com o pai Abraão. Aí vê aquela cena, o rico aqui, pai Abraão pede o Lázaro para molhar o seu dedo no pouco d'água e colocar sobre meus lábios, que eu estou com grande sede. O pai Abraão responde, não podemos, porque aonde você está, nós não podemos ir onde você está. E você não pode vir para onde nós estamos. Ou seja, a densidade do espírito, do perispírito do rico é tão pesada que ele jamais vai chegar lá, como Allan Kardec, ao seio do pai Abraão. E o pai Abraão poderia até ir, se ele densificasse o espírito, mas ali não havia interesse dele, porque aquele rico teria que espiar isso por si próprio e assumir a responsabilidade do seu egoísmo brutal, da sua avareza, da sua usura. Então, essa passagem bíblica, ela é muito clara, mostrando a verdadeira justiça. Aí quase que eu vou pegar aqui a cadeira para sentar outra vez. Porque na parábola da ansiosa solicitude da vida, Jesus diz, não vos preocupeis em guardar ouro, tesouros debaixo da terra, onde os ladrões roubam ouro e os vermes vão e corroem. Guardai os vossos tesouros no reino dos céus, porque aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Quer dizer, a gente vai ter o coração com que a gente se preocupa. E ele fecha essa parábola com toda a clareza dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto virá de acréscimo. Qual é a justiça de Deus? A segregação natural feita pelo grau de competência evolutiva de prática do bem, de omissão ou prática do mal. Omissão ou bem. A justiça divina é perfeita. Não interessa se ele é rico, não interessa se ele foi político, poderoso, presidente, não interessa nada. Interessa que ele é aquilo que está ali, é aquele perispírito que está ali, e com aquele perispírito ele vai ficar ali. É a meritocracia divina. Essa não está submetida a lei, recursos, acórdãos, embargos, etc, etc. Essa é validada pela forma de viver de cada um de nós. Então, nesse gráfico a gente mostra aqui a densidade do espírito, tem a densidade 100 até a densidade N, e aqui a pureza do espírito. Quanto maior a pureza, menor a densidade. Aqui ele chega a uma densidade praticamente quase etérea. Então a densidade do perispírito é inversamente proporcional à pureza. Quanto maior a pureza, menor a densidade. Vamos para outro gráfico. A mesma coisa, o grau de liberdade de locomoção. Pode subir aqui, Amilcar. Ou seja, aqui a pureza, o grau de locomoção. Aqui a locomoção dele é 20, aqui ela é 100, aqui ela é N. Então a locomoção no mundo espiritual, o transporte, é inversamente proporcional à pureza dos espíritos. Isso aqui está errado. O grau de liberdade de locomoção do perispírito é diretamente, não inversamente, porque... Diretamente? Então eu estou errando. Tá certo, então, desculpa. Vamos lá. Bom, nós vamos pular um pouquinho por causa do artigo. Segundo fator moral, a camada de fluido, energia espiritual que cerca, camada de fluidos espirituais que cercam a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos pura que as camadas superiores. Aí já é falando da psicosfera, né? A camada
de energia que cada espírito emite, irradia. Bom, vamos alterando. Isso também não tem. O efeito que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Quer dizer, quanto mais puros, os fluidos serão mais puros. Quanto menos impuro, serão menos puros. Então, Allan Kardec faz aqui um raciocínio, eu diria, matemático, né? A pureza mais a impureza é igual aos efeitos que os espíritos produzem com essa energia, benéficos ou perniciosos. Os espíritos chamados a vir naquele meio tiram os seus perispíritos, porém, conforme sejam mais ou menos depurados, o perispírito, seu perispírito formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar do mundo que interno, ou se encarna, ou seja, o perispírito ele vai assimilar a energia do mundo de acordo com a sua pureza, pela lei das afinidades. Quer dizer, a Terra tem N circunstâncias de energia, desde energias mais pesadas, terríveis, que a gente vê nas guerras, nas calamidades da natureza, onde há uma situação de destruição e de morte, as energias mais puras, que estão lá no pé do Himalaia, onde ficam os espíritos mais elevados ou em certas regiões que eles se isolam. Nessas regiões eles pegam as partículas elementares, os átomos e as moléculas daquela região e formam o seu perispírito. Enquanto os que estão aqui embaixo, numa situação de tragédia, formam também o seu perispírito daquela massa de energia pensante absolutamente pesada. Então varia na Terra o perispírito de indivíduo para indivíduo e de região para região. É isso que também... E a gente pode mudar também o nosso perispírito, de acordo com a mudança do nosso padrão mental. Aqui é a apropriação seletiva, né? Também esse gráfico eu já falei, da matéria. Aí Allan Kardec conclui: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Está claro isso? O modelo de um perispírito luminoso, diáfano, perfeito, foi Jesus. Mas Jesus teve o corpo físico dele. Mas varia. O envoltório do perispírito de um espírito se modifica com o, eu vou sinalizar aqui, o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, que é o que estava em Júpiter, veio para a Terra, tem o perispírito menos grosseiro que os indígenas desse mundo. Então, o perispírito variará de acordo com o progresso moral. Pergunta item 21 do livro A Gênese, de onde nós tiramos isso. Quer dizer, a minha citação é 21. Agora, o ponto mais bonito é que nós fomos procurar isso no livro dos médiuns. E ele realmente é impressionante o que Allan Kardec diz no livro dos médiuns. A razão entre evolução espiritual e queda da densidade do espírito. Olha o que ele diz: a densidade do perispírito, se assim pode-se dizer, varia de... Aqui é a densidade do perispírito. Está cheio de erro isso. Pode-se dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. Quer dizer, é a energia planetária que nós falamos. Parece variar também no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Tudo bem. Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria e
é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena. Quando o perispírito dele é pesado, ele às vezes se confunde com o próprio mundo em que ele desencarnou. Ele se acha às vezes um cidadão do mundo, ele nem tem noção que desencarnou. E começa a circular aí pelas vias e obsediar. Nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivesse na vida física, terrena, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade, atração e busca de prazeres pelas coisas materiais. Esta densidade é maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Isso quer dizer que o perispírito dele é tão denso que ele pode dar efeito físico com toda a facilidade. Deu para entender? Mais ou menos, né? Porque na classificação, na escala espírita que nós vimos aqui, tem a terceira classe, terceira ordem. E nessa terceira ordem tem espíritos malévolos, espíritos imperfeitos, espíritos mistificadores, espíritos sedutores, tem uma série de espíritos fascinadores e tem os espíritos que dão efeito físico, que eles chamam de espíritos batedores. Você deve lembrar isso. Então, esses espíritos batedores têm a densidade do perispírito, que se aproxima de alguma forma a densidade aqui do nosso mundo. Então, eles podem trabalhar. Esses espíritos que trabalham com essa densidade são os que produzem os efeitos físicos sob a orientação dos espíritos superiores a eles. Então, eles estão mais aptos a dar esses efeitos físicos, luzes, etc. Porque o espírito superior ele tem um perispírito tão diáfano que ele não dá para fazer isso. É como o cara que é engenheiro, mas ele não vai quebrar pedra na pedreira. E nem vai explodir com dinamite a pedreira. Ele calcula o grau de explosão da dinamite, não é isso? Calcula as coisas todas, explode aquilo, as pedras caem, mas os outros, menos intelectualizados, vão lá e carregam as pedras e colocam na caçamba do caminhão. A mesma coisa acontece com os espíritos. Então, muitos espíritos que fazem cura não são espíritos evoluídos. Daí a necessidade deles ainda estarem aqui, dentro desse nosso sistema planetário tão pouco evoluído, para produzirem curas e com isso ganharem um resgate nas suas provas. Muito bem, vamos andando? Então, a razão é a evolução espiritual com a queda da densidade espiritual. Vai. A evolução vai crescendo e a densidade vai diminuindo. É direto ou indireto? Né? Inversamente, pô, diminuiu de 1.000 para 0, é o inverso. Vocês estão falando umas coisas aqui que estão me tumultuando aqui e o espírito está reclamando aqui comigo. Acabou de reclamar aqui. Eu não trabalho sozinho, né? Onde é que eu vou pegar essa energia toda para dar essa aula, essas coisas? Enfim. E ele ainda volta nas perguntas aqui, ó. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Ainda volta. Ele, Allan Kardec, quer saber ainda sobre isso. Ele não se queixa de perguntar. Nós, os espíritos, só podemos responder tendo por critério o seu grau de evolução. Preste atenção. Ele só vai responder aquilo que nós poderemos compreender. O que nós temos condições de compreender.
Não podemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Aí é um espírito superior falando. Ou se não é um espírito superior, é um bom espírito, um espírito sábio. Os espíritos, bons espíritos, eles não dão notícias espetaculares, grandes coisas, grandes advertências, grandes chamamentos, porque se eles começam a dar notícias apocalípticas de fim, de guerra, de milagres, tudo, isso é contra a prudência. Eles silenciam e vão dando gradualizadamente as informações de acordo também com a capacidade de apreensão das pessoas. Isso é prudência. Vocês têm que entender que nem todos os espíritos são prudentes. Estou anunciando uma porção de coisas aí fantásticas. E não é assim que acontece com os espíritos mais esclarecidos, né? Vamos em frente? Vamos lá, Milka. É o corpo que influi sobre o espírito para que este melhore, é o espírito que influi sobre o corpo. Aí entramos no que Glorinha me pediu. Eu tenho certeza que ela está ouvindo tudo que eu estou indo dizer. O espírito é que influencia o corpo. Não é o corpo que influencia o espírito. Quando Descartes falou mens sana in corpore sano, mente sadia em corpo sadio, ele falou uma verdade. Mas essa mente não é essa mente aqui nossa, do nosso cérebro. É lá em cima, é o pensamento do espírito. Quanto mais sadia a nossa mente, no sentido das virtudes morais, ela produz um corpo mais perfeito. Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece isso tudo. Vamos lá, pular isso. Aí tem a parábola do festim de bodas, que vocês conhecem, vão mandando. Enfim, porque o rei entra para ver o que estavam à mesa e dando como homem que não vestia a túnica nupcial. Porque todos que estavam à mesa para festejar as bodas estavam vestidos com a túnica nupcial. Vocês lembram disso? Aí disse-lhe o rei é a lei divina, meu amigo, como entraste aqui se a túnica nupcial, ou seja, com o perispírito ainda escurecido? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés, e o lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muito há chamados, mas poucos escolhidos. Essas trevas exteriores é a própria situação que ele vive em relação às suas ações no mundo, que são ações no mal. Então ele vai ter que espiar por ele mesmo as trevas exteriores, que são as ações no mal, no mundo espiritual, de provas, expiações e por aí mais. Porque, na realidade, muitos são chamados para vestir essa moralização que é a túnica nupcial, mas poucos são os escolhidos. Isso está em Mateus. Vamos avançando? Vamos avançando. Bom, estamos chegando ao fim da aula, o tempo, eu tenho só 10 minutos. Vamos aqui, ó. Aí, eu vou chegar ao final da aula. A interação do perispírito com o corpo físico. Isso em Allan Kardec, que é o estado de saúde mental e o estado de saúde física. O perispírito é intermediário de todas as sensações que o espírito recebe. Nós falamos que o perispírito, ele registra isso, as sensações de tato, de audição, de visão, as sensações de olfato
e joga isso para o espírito. Ele apenas é um elemento intermediário, o perispírito, e através do qual o espírito transmite a sua vontade exterior. Aí sim o espírito volta em outra fase e via perispírito ele age sobre os órgãos do corpo. Para nós servirmos de uma comparação material, o perispírito é o fio elétrico, condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento do espírito, que nós falamos o corpo causal. Enfim, esse agente misterioso e inapreensível, chamado de fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia. É a própria energia que corre pelo perispírito. Bom, aí Allan Kardec diz essa frase no que é: a medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, lê-se, considerando apenas o organismo humano, priva-se de um conhecimento de uma causa permanente na apreciação desses fatos. Ou seja, a linguagem dele é muito confusa na apreciação da doença. Quando a medicina puder evoluir, o que foi, Valtinho? Hein? Quem? 24, está lá, te vou dar a referência. Então, quando a medicina puder entender a complexidade da doença, não só à luz do como ela trata hoje, porque ela trata, evolui, e ela cura. Eu fui curado N vezes pela medicina, e N vezes eu me devo a minha saúde à medicina. Mas é uma cura temporária, porque outras doenças vão chegando, né? O organismo é um negócio que varia também. Mas quando a medicina entender essa dinâmica, perispírito, espírito, perispírito, corpo físico, vai ser uma maravilha. Mas ela tem que entrar no aspecto moral. E aspecto moral é um tabu. Tabu para psicólogos, tabu para psiquiatras, tabu para todo mundo que quer fazer ciência, e o aspecto religioso não é bem-vindo no meio científico. Absolutamente. Ele critica a ausência de investigações. A conclusão é essa: a ciência espírita, através do estudo da edificação e formação e função do perispírito, não só responde à principal indagação filosófica, o porquê da saúde e o porquê da doença, o porquê da felicidade e da infelicidade. É isso que eu briguei com vocês para chegar a esse ponto. Vocês vão dizer, mas o Chico não fez nada nessa vida. Não, ele não fez nada nessa vida de errado, mas ele está trazendo coisas da vida passada ainda. Porque essa vida não é a única. Teve N vidas anteriores, e cada uma produziu um efeito nessa vida ainda. Mas se, de toda forma, se hoje, aqui ou agora, nesse dia maravilhoso, 26 de maio, olhando aqui para o tricolor, todo feliz, cheio, rochunchudo, vermelhudo, alegre, eu quero dizer a você, se nós, a partir de hoje, por Deus, mudarmos a nossa forma de viver, ideativa, psicológica, e colocarmos nelas as virtudes do bem, e sermos instrumentos de Deus no mundo, então eu garanto a vocês, não sou eu, o professor garante, as leis divinas garantem que a vida futura vai ser muito melhor do que essa. Então nós temos que ter a consciência que o Espiritismo não é uma visão a curto prazo, é uma visão a longo prazo e que envolve outras encarnações. Como outras encarnações, as passadas, influenciaram a nossa vida atual. E que a gente não pode se queixar de nada, porque isso aí é um processo que nós mesmos infringimos. A saúde e a felicidade encontram-se na dependência direta de nossa evolução moral. Tá certo, Edith?
chama-nos assim ao finalismo da doutrina espírita, ou como quiserem, ao cristianismo de Jesus. E eu falar nisso aqui no meio da ciência, sabe o que é isso? É uma abominação, o cristianismo de Jesus dentro da ciência, pelos cientistas, que 90% são ateus. A realização e a prática da verdadeira modificação moral, cujo ponto culminante é o pleno estado de saúde, fruto das virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus. Neste caso, o corpo físico se torna tão etéreo que se confunde com o perispírito, o que se dá nos planetas mais adiantados do que a Terra. Então é isso. Vamos mais um pouquinho. Então, isso já está contido no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para que dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Amém. Vamos esclarecer e trazer à luz, dissipar as trevas, confundir os falsos cientistas espíritas e esses indivíduos que buscam seus interesses pessoais e não os interesses da doutrina. O restabelecimento de todas as coisas no seu verdadeiro sentido cabe à ciência espírita, cabe à filosofia espírita, que em movimento sintônico abre o sentido oculto das parábolas de Jesus. Rapidinho. Jesus, então, é nosso modelo e guia. Rapidinho. Aí é o quadro final. Ciência e filosofia espírita tornam positiva a evolução espiritual, porque não é especulativa. A nossa filosofia não é especulativa, porque ela mesma informa e passa os fatos através dos espíritos comunicantes. E esses espíritos comunicantes são muitas vezes espíritos de diversas origens, diversos idiomas, de diversos centros, são espíritos que confluem e estabelecem um consenso sobre a informação. A ciência e a filosofia espírita não é trabalho de um médium, é trabalho de milhares de espíritos com milhares de médios que estabeleceram o seu consenso, consenso esse que Allan Kardec procurou chegar e chegou a codificar as informações dos espíritos. Então, a grande indagação dos filósofos, saúde e felicidade, tudo isso é grande indagação, é a maior de todas. A saúde e a felicidade, ela é respondida, a indagação, pela ciência espírita, que torna um fato a indagação filosófica. O modelo para nós alcançarmos é Jesus, que é o nosso guia. E essa evolução espiritual preconizada por Jesus e a ciência espírita atestando, e a filosofia dando seu método de pesquisa para a filosofia espírita, é a saúde e a felicidade. Então foi a aula de hoje. Vamos para 24 aqui, que o Valtinho perguntou qual é. Está aqui. Aí, Valtinho, o que você perguntou? Foi você que perguntou ou foi o Jupi? Já esqueceu até? Ué, um diz que é o outro, qual é? Para os dois. Para os dois. Vai para os dois logo. Vai para os dois, olha aqui. O Livro dos Médiuns, 16ª edição, LAC, São Paulo, publicado em 1991, página 69. Bom, nós terminamos. Vamos à Ave Maria. E agora eu vou contar um segredo a vocês. Rapidinho também. Está aqui no bolso. Eu tinha dado essa aula. Está aqui.
tinha dado essa aula lá em Teresópolis, que não é igual aqui, entendeu? É uma coisa assim meio, né? Eu estranho um pouquinho, sabe como é que é? Quando eu estou em casa é uma coisa, quando eu vou para casa dos outros é outra, entendeu? Não é assim, um negócio meio, né? Mas dei, não dei tão bem quanto aqui, né, Glorinha? Mas dei. Aí a Glorinha falou, e agora? Eu falei, eu vou para São Paulo amanhã, que eu tenho que fechar um contrato, está dando problema, tem que acordar 6 horas, não sei o quê, está lá 10 horas, não sei que hora vai terminar, não vou poder ir à aula. Falou, gravei tudo, filmei, tá bom. Quando chegou lá em São Paulo, a coisa foi assim, foi muito mais rápido que eu pensei, o contrato que estava todo enrolado, desenrolou, o cara fechou verbalmente, ele tem palavra. Aí eu peguei esse avião aqui da TAM, quem quer ler aqui, está vendo aqui, TAM? TAM, às 14 horas. Falei, está pronto. Eu ainda vou chegar no Rio, ainda vou pegar essas apostilas, ainda vou levar meu CD, se gravou, se não gravou, não importa. O importa é que vocês têm que receber isso. Mas não fui eu, não. Eu não vou dizer que eu não tenho nada com isso. Eu tenho só um dedinho com isso. Mas se esses caras que estão comigo aqui, me dando essa energia, eu não aguento, não. Não dá. Não dá para acordar às 6 horas, ir para São Paulo, voltar, pegar avião, entrar em táxi, ficar na fila da 23 de maio, que é lá em São Paulo, tudo é difícil, está aqui. Então esse é o grande presente que eu ganhei. Poder oferecer a vocês essa aula ao vivo. Ao vivo. Então é isso, vocês são meus amores, eu tenho até uma festança lá, que a gente está arranjando em Teresópolis, a Glorinha está organizando, nós vamos fazer agora, achamos que vamos fazer um estrogonofe de frango, porque negócio de churrasco não é a nossa praia. Não estou entendendo, né? Negócio de churrasco, que é isso, vão querer cerveja, não tem cerveja não, tem refrigerante. Pode, mas tem um tremendo, já temos o prato principal, que é um estrogonofe de frango com batata grisete. Uma batatinha redonda, feita na manteiga, lindinha, arroz e alguma coisa de maionese, para quem quiser, e umas saladinhas. E bebidas e refrigerantes. Então, vou botar um DJ lá, DJ, não é isso? Só com as músicas dos anos 60. Frank Sinatra, Tom Jobim, Elis Regina, não tem nenhum cara batendo em lugar nenhum, bum, bum, não existe isso. Não tem isso não. Não, pagode não, aquelas músicas horrorosas, tem nada batendo, é tudo sinfônico, harmônico, a gente vai subir, o DJ vai botar lá e tal, então vocês estão sendo convidados, a Glorinha está fazendo a gestão, isso eu passo para ela, não é, Glorinha? Mas eu teria muito prazer em receber vocês nesse dia, que vocês são os meus amores e a razão desse curso. Então, Ave Maria. Senhor Jesus, nós vos agradecemos o que recebemos de vós no dia de hoje e de nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e jubilamos-nos por ter passado essa aula sobre o perispírito, que é um belo exemplo da união da ciência com a religião, da fé com a razão.
as coisas se entrecruzam nesse momento. Há uma grande intercessão nisso tudo. Pedimos que abençoe a todos os alunos, motive-os, dê uma força interior para vencer as dificuldades, sobretudo as que levam à modificação moral. Pedimos, Senhor, por esses irmãos cujos nomes estão aqui, no nosso papel de radiação, pelo nosso irmão Glaucir, que está no CTI da unidade coronariana, não sei bem o hospital, mas qual hospital, alguém sabe? No Rio Mar, da unidade coronariana, fez um infarto, que ele realmente saia desse infarto. E pedimos também por Rex. Manuel está hospitalizado na Clinimed. Tendo um problema no duodeno, que os médicos do espaço, como aqui foi bem dito, possam auxiliá-lo e a sua família. Está aqui, a força é vossa, Jesus, a força são dos espíritos socorristas, a força promana de Deus. E pedimos por esses irmãos aqui que desencarnaram, que eles sejam assistidos na vida espiritual com todo carinho e todo amor. Senhor, ao encerrarmos o nosso trabalho, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Vidência, eu não sou médium vidente, mas de vez em quando aparece uma vidência.